Também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Vamos ler juntos o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tome assento. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aqui não tem horário não, né? Ainda não tem, né, horário, porque ali a luz me encandeia. Eu sei que eu tenho no máximo tá bom, 25 minutos. Não, 10 horas, é porque 10 horas nós temos que entrar em cadeia com esse pessoal todo, não é? Para nós produzirmos a nossa Bíblia e ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, uma das mais belas páginas da Bíblia. Eu não sei quantos de vocês estão sentindo que a gente vai estudando a Bíblia e cada texto, cada capítulo, às vezes alguns que não teria nenhum sentido, que passou batido, que a gente nunca leu, nunca refletiu, a gente vai embora e deixa de aprender. Eu admiro esse capítulo. Eu acho que é um capítulo extraordinário e essencial para a nossa vida. E aí nós temos a proposta que a nossa revista, que nos ajuda a organizar o estudo de toda a Bíblia em 7 anos, no culto aqui na igreja, em menos de 1 hora. Ou seja, quem vem ao culto aqui de manhã, pela manhã, em 7 anos, sem fazer nenhum esforço a mais, sem aumentar nenhum tempo do culto, lê toda a Bíblia e estuda toda a Bíblia de modo muito organizado, respeitando a ordem dos livros da Bíblia, respeitando os capítulos da Bíblia como eles estão, ou seja, um verdadeiro estudo de uma teologia bíblica, do jeito que a Bíblia veio, na ordem que ela veio, nos capítulos que ela tem em cada livro, a gente procura entender, sem mexer muito, sem trocar muito, sem juntar muito pedaços da Bíblia diferente, entender o que o Espírito de Deus quis ensinar e dizer através dos escritores que ali estavam. Se está nessa ordem, se mais ou menos é nessa ordem, embora antigamente não existisse capítulo nem versículo, mas a ordem é essa, tem alguma lição para a gente aprender. E nesse caso específico, aqui a partir do capítulo 13, João é o livro da Bíblia, o evangelho que mais cedo encerra seus ensinamentos e registro do que Jesus fez desde o seu nascimento e seu ministério público todo. Agora, do capítulo 13 até o final do livro de João, nós temos um momento especial que Jesus passa a fazer seus últimos ensinamentos. É chamado sua última pregação, seu último discurso, feito no cenáculo, para seus discípulos, especificamente para seus discípulos. E é muito interessante isso, que o Senhor Jesus, sabendo da brevidade do seu tempo, de que estava chegada a hora de ir para Jerusalém, de ser oferecido lá em sacrifício, ele tenha se preocupado muito de falar sobre o amor de Deus na vida dos crentes e como esse amor deve ser operado. Para que você tenha uma ideia, e você consegue saber isso se você tiver, e recomendo que tenha a revista para uma leitura complementar, o comentarista se preocupa em dizer que exatamente nesse verso, até aqui no capítulo 12, a palavra amor é equivalente a citada uma vez por capítulo. Daqui para frente, 44 vezes o Senhor Jesus cita, da sua boca ele expressa o ensinamento acerca do amor. E para a gente resumir esse capítulo tão grande e tão bonito, o comentarista sugeriu que a gente resumisse esse estudo do capítulo 11 nessa frase. Qual é a frase? Qual é a frase? Humildade e o novo mandamento do amor. O título da lição toda qual é? João e amor e mandamento. Vamos lá, o título todo é o capítulo todo, é isso que está aí. Vamos dizer forte
e juntos, porque daqui a pouco nós vamos ter que ler um verso da Bíblia. Eu espero que você já tenha desobstruído pulmão, traqueia, tudo para ler muito forte, muito alto esse texto que você vai proclamar daqui a pouco. Juntos, vamos lá. O assunto da lição é... Isso. Ele propõe que seja isso. Então nós temos o desafio de ver nesse versículo nesse capítulo que ele realça. Ele realça em primeiro lugar a humildade e em segundo lugar um novo mandamento do amor. Vocês percebam que as duas coisas são intrínsecas, totalmente ligadas. Jesus, antes de expressar sobre que amor deve existir entre nós, reinar entre nós, como uma novidade para o tempo dos discípulos, para o tempo em que Jesus veio, ele primeiro preferiu dar o exemplo. Primeiro, ele deu um exemplo para depois chamar a atenção acerca desse exemplo. Vamos lá, olha só. Amor a toda prova, sua hora havia chegado. Se tiver alguém que pode ler para mim bem forte o verso número 1, por favor, leia. Verso 1. Mande brasa. Tem quem me ajuda? Então eu vou ler. Verso 1. Aliás, você está na mão a Bíblia aí, enquanto aparece um para ler, vamos ler junto. O verso número 1, vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Louvado seja Deus. Uma coisa muito interessante. Até aqui, se você ler na história de Jesus, a frase que prepondera em toda a história de Jesus é: não puderam prendê-lo, não puderam matá-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Essa é a frase que prepondera em toda a história de Jesus. Quando queriam prendê-lo, quando queriam confundi-lo, quando queriam armar cilada para ele, quando mandaram soldados para prender, ninguém conseguia prender e nem ele se preocupava, porque ele dizia: ainda não é chegada a sua hora. Isso aconteceu em vários momentos na Bíblia Sagrada. A mãe dele estava no casamento, no capítulo 2, e disse assim: olha, faltou o vinho. Ele disse: mas ainda não é chegada a minha hora. O Senhor Jesus estava no templo ensinando, lá perto do gasofilácio, e lá disseram que era para ele prender ele, porque o ensinamento era duro, mas não prenderam, porque ainda não era chegada a sua hora. Quando ele foi entrar em Jerusalém, Herodes mandou dizer que ele não viesse, porque iria morrer. Ele disse: diz para essa raposa que hoje, amanhã e depois eu vou fazer milagres, eu vou andar, eu vou entrar, porque ainda não é chegada a minha hora, e ele não tem poder sobre mim fora da agenda de Deus na minha vida. Isso é muito, muito, muito importante. Quando o Senhor Jesus se aproximou lá de Getsemane, a mesma coisa ele diz. Eu acho que é muito bom a gente já logo ir pegando bênçãos de Deus aqui, sabendo de uma coisa: existe uma agenda de Deus, e existe um plano de Deus para a nossa vida. Tem um hino que a gente canta antigo, muitas vezes nós cantamos ele assim: Deus tem um plano para cada criatura. E é muito bom que você saiba disso. Talvez você olhe assim e diga assim: talvez o pastor Samuel, Deus tem plano, porque usa gravata, chamado pastor. Conversa fiada, conversa fiada. A lição de hoje vai exatamente mostrar para você que Deus não leva em consideração posição, nada disso, porque Ele próprio, sendo Deus, Ele veio e lavou os pés das pessoas. Ele se humilhou, Ele se fez um de nós. Então não tem essa diferença entre eu e você. As pessoas dizem, e o diabo quer dizer, que Deus errou quando nos criou, que o ser humano não vale nada, ou que o ser humano é muito ruim. Isso é uma obra do diabo. Aliás, Jesus disse assim: o diabo vem para roubar, matar, destruir a sua honra, o seu valor, porque a primeira coisa que ele quer fazer com a gente, para a gente se desqualificar, é que nós mesmos não creiamos de que nós somos alguma coisa importante. Para o diabo nós não somos, mas para Deus nós somos. Por que nós somos? Porque nós somos criatura dele. Ao receber a vida lá no ventre da mãe de cada um de nós, independente qual seja a circunstância,
se foi gerado por um ato de amor de um casal que se ama, se foi gerado por um ato de violência, de estupro, a vida só Deus dá. Não tem médico, não tem ciência. É uma das coisas que eu acredito que nunca acontecerá. É o desafio da ciência. Até hoje a ciência faz fertilização, até hoje a ciência clona, mas ela parte de alguma coisa feita por Deus. A vida, eles não constroem, eu não acredito que vão construir. Por quê? Porque o Senhor reservou isso para Ele. Foi Ele que no começo disse assim: façamos o homem, façamos a mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança. Habite ele na terra, seja feliz, cultive a terra, viva dela, cuide dela e seja abençoado. Desde lá, o diabo tem assumido o seu trabalho de destruição da raça humana, da família, dos jovens, dos adolescentes, mas ele já perdeu. E tem muita gente que se pressiona muito com o mal que no mundo está hoje, porque nós somos atraídos às vezes por coisas ruins. Mas olhe, se preocupe um pouco para se prevenir contra isso, mas não deixe se consumir não, porque o bem nunca vai perder para o mal. Deus nunca vai perder para o diabo. Você quer uma prova? Todo mundo tem medo da morte. Sabe quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões de pessoas. A morte perdeu de feio para a vida. Existiram alguns países que disseram assim: a vida é tão forte que nós vamos ter que controlar os casais e proibir que eles gerem filhos, ou só pode gerar um, e nós não controlam. Por exemplo, países grandes, China, Índia, agora, sabe o que eles estão fazendo? Eles fizeram o controle, agora estão pagando alto dinheiro para quem queira gerar filhos. Filhos, porque o mundo está envelhecendo. Se deixar Deus controlar, Deus controla muito bem. Você quer ver uma coisa? Quem de vocês aqui controlou? Eu, minha esposa, e tenho meus filhos, minha filha, noras, genro. Na primeira levada de netos, só veio predominantemente mulher, 75% mulher, só um homenzinho, só o Samuelzinho. Bom, para nós, excelente. Nós nem nunca nos preocupamos com isso. Na segunda levada de netos, sabe o que aconteceu? Todos homens e só veio uma menina. Empatou 4 homens e 4 mulheres sem que nós tivéssemos consultado um médico pedindo quem que vai ser. Só a doutora Denise é que sabia. Vai fazer aí a ultrassonografia, como ela fez ontem lá em Melgaço. Nós fomos ver o ministro André Mendonça, uma mulher que nunca tinha feito um exame, nunca tinha tido o direito de saber nada sobre o bebê. Ela pegou, em nome da nossa missão de cidadania, nossa missão humanitária, e ela chamou a gente para ver. E lá estava, e ela foi dizendo: olha o coração. A mulher, a moça nova se emocionou, chorou. Ela foi, eu nem lembro qual foi o nome que ela usou para dizer: olha aqui que a menina. Como é? A cocota. A cocota. Ela sabe procurar direitinho lá e achar, e disse assim: é a menina! A festa estourou lá no meio daquele consultório, os médicos todos, Melgaço ficou abençoado e feliz. Tranquilo, o bem vence o mal, a vida vence a morte, não tem nada. Por quê? Prova de que o Senhor está no trono, de que Ele controla, que o diabo tem a sua oportunidade, já teve, mas não vencerá. Jesus desdenhou de todo mundo, dizendo: não foi chegada a minha hora. Agora, diferente, sabendo que sua hora havia chegado. Daqui para frente, ele afirma: minha hora chegou. E eu sei qual vai ser a minha prioridade. Eu vou para o céu, mas eu vou ensinar os meus discípulos a amarem uns aos outros como eu os amei. Porque esse é o maior de todos os tesouros e dons que deve reger o marido e a mulher, a família, a igreja do Senhor Jesus. E ele diz aí no verso 1: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. É muito bom a gente saber qual é a nossa hora. Tem gente que só vive atropelada, que quer fazer hoje o que não fez ontem, ou o que pensa que tem que ser feito só no futuro. E tem gente que descansa em Deus e sabe esperar, sabe que tem planos de Deus para ontem, para hoje
e tem plano de Deus para amanhã, não se desespere. O que eu quero que você saiba é que tem uma agenda para você, e Deus vai te abençoar, e Deus está cuidando de ti, e Deus não te desamparou, e Deus vai fazer aquilo que está planejado no plano dele. A coisa mais gostosa do mundo, meus irmãos, eu tenho que andar tão rápido, porque senão muita gente vem e pergunta de mim. Eu estou com 66 anos, não sou mais do que ninguém, não tenho nada que não tenha sido me dado por Deus, não tenho nada do que me gloriar, e pergunto: pastor, qual é o segredo da sua vida? O senhor tem sucesso, as pessoas lhe veem com sucesso. Explique para a gente qual é o segredo da sua vida. Qual é o seu plano ministerial e missionário? Eu digo: não tenho. Ele diz: o quê? O senhor não tem? Não. O meu plano é cumprir o plano de Deus que fez para mim. Conhecer o que Ele planejou, eu pego carona no plano dele e dá certo. Por que eu vou inventar alguma coisa como se eu fosse Deus, pedindo para Deus vir e cooperar comigo nos planos que eu inventei, quando dele é o plano e meu é o participar do plano dele? Algumas pessoas perguntam para mim assim: pastor, a essa altura, 45 anos de pastorado, 4ª geração, me diga qual é o segredo aí que o senhor vai e as coisas funcionam, coloca a mão e as coisas... Eu olho para ele e digo: olha, meus amigos, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era mais novo, eu queria andar na frente de Deus e pedir para Deus me ajudar, como pastor. Quebrei a cara. Mas Deus olhou para mim e disse: esse cara tem um coração bom. Não vou deixar ele ser enterrado agora, porque mais tarde, quando ele aprender, ele vai ser uma bênção na minha mão. Vou socorrer ele, para ele não morrer ministerialmente, para a igreja não ter um nome manchado, e nem o meu nome que está nele. Quando eu era mais novo era seu, é na frente de Deus. Deus teve misericórdia, porque sabia do meu coração. Quando eu fiquei meia idade, eu quis recuar, andar ao lado de Deus só. De jeito nenhum na frente, porque é perigoso, gente. É muito ruim a gente ir na frente sem saber. Chama: Deus me socorre, Deus me socorre. Deus está dizendo: estou te esperando aqui, tem lugar seguro. Porque você fugiu do meu lugar, porque você foi na frente, eu estou contigo. Você não tem sensibilidade. E eu do lado de Deus. Mas como eu sou muito tinhoso, do lado de Deus, de vez em quando eu dava um empurrãozinho nele, pegava na mão dele: vem para cá, nós estamos na mesma posição, no mesmo estágio. Queria manipular Deus. Foi melhor do que quando eu andava na frente. Menos perigoso, mas ainda perigoso. Como é que eu, à altura da fé, do tempo de fé, imagino que eu posso deslocar Deus do seu plano, que eu posso puxar Ele para o meu lado, ou empurrar Ele para o outro lado? Isso é um absurdo. Deus teve misericórdia de mim. Hoje, qual é o meu nome? Caroneiro de Deus. Para alguns, covarde. E eu: Senhor, não me deixa ser covarde, não me deixa ficar atrás de você, mas não quero ir à tua frente, não quero ir do teu lado, porque eu sei personalidade que eu tenho e como o diabo quer atrapalhar a minha vida, e eu não quero mais te pedir socorro por aquilo que tu não querias que eu fizesse, nem que tu saias do eixo da tua vontade. Agora, vai na minha frente, pelo menos 2 passos, porque se for um passo eu posso pisar no teu calcanhar. Eu quero ficar lá atrás, seguindo o pisca-pisca de Deus. Apontou para cá, apontou para cá, vai em frente, seguindo o plano de Deus, seguindo a agenda de Deus, seguindo a hora de Deus. Porque essa é a maior manifestação de fé que nós podemos dar, é confiar a Deus a direção da nossa vida e não nos desesperar. Louvado seja Deus por aquilo que Ele faz. Bata no peito e diga assim: Deus tem um plano para a minha vida e eu quero seguir. Olha, o ponto 2, Jesus sabia que seria traído. É muito interessante, o verso de número 2, se alguém já puder me ajudar, leia rapidamente. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Gente, que momento mais importante, em que Jesus diz assim: olha, chegou minha hora, estou indo para Jerusalém, para a cruz, para o Getsêmani, mas eu quero participar dos últimos instantes com vocês, quero participar de uma refeição, e a última Páscoa vai ser essa,
E olhe só, o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Jesus já tinha um plano. Ele disse: nesta ceia que eu estou participando com vocês, no coração de Jesus disse: eu vou lavar os pés a todos, eu vou enxugar os pés a todos, eu vou dizer para ele que se eu, sendo Deus, sendo rei, fiz isso, que eles façam com os outros o mesmo que eu fiz. Ao final eu vou dizer que um novo mandamento eu tenho para eles, que amem uns aos outros como eu amei. E no meio do caminho, no começo da jornada, o diabo se atravessa dizendo: não, vai não, você não é melhor do que os outros, duvido que você possa amar alguém que lhe traia, duvido que você possa amar alguém que negue você. Esse teu plano está frustrado, isso é uma utopia tua. E a Bíblia diz, e não esconde, Satanás já tinha colocado no coração de Judas. A feição dele já era diferente, não só de Judas, de Pedro também. Porque logo, logo o Senhor Jesus disse assim: ó, Pedro, você não precisa mais tomar um banho, Pedro. O que está vindo contigo, Pedro? Tu é exagerado para todo lado, eu estou lavando os pés, tu vem e diz que não quer. Aí eu digo: se não quiser, não vai ter participação. Então tu quer logo tomar banho, Pedro? Te contém. Não fica dizendo que tu é maior do que ninguém, que tu vai morrer comigo, que tu nunca vai me negar, não. Não fica querendo ser superior aos outros, não, Pedro. Segura aí. Ainda assim, a Bíblia diz, no verso seguinte, Jesus sabia da confiança do Pai. Atenção para isso, meus amigos. Verso de número 3. É muito importante como é que nós podemos amar inimigos, traidores e negadores da gente. Muito importante. Muito importante. O verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Confiança em Deus é que nos dá a condição de nem que o diabo se meta no meio do caminho para frustrar o que Deus quer fazer na vida da gente, que a gente deixe de seguir e fazer o que Deus quer. Olha só o que a Bíblia diz. Sabendo Jesus que Judas ia traí-lo, que Pedro ia negá-lo, que os apóstolos iam abandoná-lo, porque todos o abandonaram na hora da cruz, ele não olhou para isso, sabendo que o Pai, que Deus confiara a ele em suas mãos, que ele veio de Deus e iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e, tomando a toalha, lavou os pés do discípulo. O que foi que fez Jesus ter condições de manter o amor, o plano de Deus? A confiança. Tem gente que vem e bate contra a gente, o inferno bate contra a gente, a língua bate contra a gente. Interessante como as coisas são. E tem pessoas que se deixam influenciar por isso. E tem outras pessoas que parecem um muro, um alicerce inamovível. O vento bate, a crítica bate, a mentira vem, toca, e a pessoa não perde tempo, ela prossegue no caminho dela, na caminhada dela. Hoje em dia é um tempo muito questionável, mas o senhor não se defende, a senhora não se defende, para quê, meu amigo? Confiança. Confiança em Deus, sabendo de onde viemos, sabemos para onde vamos. O diabo quer nos chamar a atenção, tirar a gente do caminho, com lutas, às vezes com doença, às vezes com desemprego, às vezes com falta de dinheiro, às vezes com fofoca. Mas todo mundo sabe que uma mão generosa vale mais do que uma língua grande, não é? Todo mundo que chega para você gosta de contar novidade, gosta de usar língua, gosta de fuxicar, desconfie. Continue com sua mão generosa, com seus passos firmes. Jesus disse assim: vai me trair, dói. Vai me negar, dói. Mas eu sei que eu vim do Pai para cumprir essa missão. Eu sei que eu vou voltar para o Pai.
Eu sei que o inferno está fazendo e os corações que são menos firmes se jogam nisso, eu vou cumprir minha missão. E ele nos deu a maior felicidade, que foi esta lição extraordinária. Então, o Senhor Jesus sabia que era e o que estava fazendo. Vê se você pega um pouquinho disso e vai em frente. Não fique perdendo tempo com o que dizem, com o que o diabo diz para você, com medo do amanhã, com nada disso. Fixe o seu olhar em Jesus, na rocha eterna, firmada estou eu e tenho a segurança. E vá para frente. Lavou os pés aos discípulos. Eu acho muito legal. O verso 1 diz, não é? Que Jesus, passando, sabendo que ia passar deste mundo, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Isso é o ponto 2, o verso 1 que tem, amou-os até o fim. Eu acho interessante uma coisa que nós, igreja, precisamos aprender, tá? Quando Jesus lavou os pés, ele desceu ao mais simples de todas as missões. Aquela missão, e eu já estou correndo para respeitar meu tempo, aquela missão era uma missão feita só por escravos. Lavar pés de visitantes, só escravos. Nessa ocasião que Jesus estava aí, eles tinham vindo, vocês leram antes, tinham vindo de Betânia, 32 quilômetros, não tinha asfalto, pé sujo, todo sujo. Eles entraram no cenáculo para celebrar a ceia e a Páscoa, todo sujo. Quando eles entraram no cenáculo, cada discípulo procurou o seu lugar. Nenhum. No cenáculo não tinha escravo para lavar o pé deles. Não tinha servente como nas casas. E eles pegaram os lugares que acharam e sentaram. Jesus observou aquilo. Pé sujo, cansados. Nenhum deles foi capaz. Talvez algum diria, eu vou lavar os pés só de Jesus. Mas já sabia como Jesus era. Jesus não iria aceitar de jeito nenhum. Mas nem os pés de Jesus eles lavaram. Foi por isso que Jesus, quando aquela mulher chorou, lavou os seus pés e enxugou com seus cabelos, que Judas disse, olha, isso é indigno, que derramou aquele vaso de alabastro sobre ele, disse, deveria ser dado aos pobres. Disse, olha, discípulos, eu tenho ido à casa de vocês, vocês não lavam meus pés. Vocês não me ungem com óleo, vocês não me dão sequer um abraço e um beijo. Deixa essa mulher ensinar vocês. O coração de vocês está fervendo, porque vocês não descobriram ainda o que é ser meu discípulo. E no final Jesus foi e ensinou para eles. Uma coisa que eu acho que nós precisamos aprender, eu me incluo em tudo isso, eu não prego para os outros. Os ouvidos mais perto de mim são os meus. Eu acho muito interessante como é que crente acha que não deve dar uma segunda oportunidade a um irmão que erra. Foi o que Jesus quis ensinar aqui. Amou até o fim. Tem pregador e tem crente até que critica Jesus. Como é que Jesus deixou se enganar por Judas? Ei, se o teu Jesus deixou se enganar por ele, fica contigo. O meu Jesus não. O meu Jesus quis dar chance para ti. Hoje está aqui dizendo, você pode se sentir o mais péssimo dos homens e as mais péssimas das mulheres. Ontem eu estava em contato com uma pessoa muito ilustre, disse assim, eu sou ateu. E eu disse, é preciso muita fé para alguém ser ateu. É preciso muita fé em Deus para alguém ser ateu. E a maior prova de que Deus existe é que precisa ser alguém que diga que ele não existe. Porque se ele não existisse, não precisava de alguém ateu para dizer que ele não existe. Então o ateu ajuda a dizer que Deus existe. E que é importante. Muito importante. Jesus amou Judas até o fim. Judas enforcou-se. Porque teve remorso e não quis se arrepender. Porque era vaidoso e orgulhoso. Pedro, no meu entendimento, fez algo pior do que Judas. Judas vendeu uma vez, Pedro negou 3 vezes, mas arrependeu-se. Jesus quis mostrar para você que as oportunidades existem, e ele amou até o fim. Atenção, papais, mamães, ame seus filhos até o fim. Esposo, ame sua esposa até o fim. Pastores, ame as ovelhas até o fim. Ultimamente tem uma onda de pessoas querendo criticar, querendo ser perfeitas demais a todo mundo. A mim, critico que só. Eu ouço, porque eu não frequento
graças a Deus, rede social. Eu vivo num mundo diferente, porque eu acho que é lugar de gente irresponsável. Ninguém diz no telefone o que diz presente. E as pessoas se escondem atrás de coisas que não têm alma. Eu nem mando mensagem muito. A coisa mais difícil para mim é mandar uma mensagem de voz. Todo mundo que quer resolver alguma coisa importante, vamos conversar. Vamos conversar. Com isso eu resolvo 90% dos problemas que são criados. Vamos conversar. Que a pessoa pensa, a pessoa dá valor. Vamos conversar. Vamos conversar. Mas as pessoas criticam. Um dia desse, uma pessoa chegou comigo e disse assim: Pastor Samuel, lá na sua igreja tem fulano que é assim, na sua igreja tem fulana que é assim, na sua igreja teve um pastor que é assim, na sua igreja, o que o senhor diz? Eu digo: que elogio vocês estão me dando. Mas como assim, pastor? Parece que o senhor não toma providência. Eu digo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amou até o fim. Eu não mando ninguém para o inferno, brigo com o diabo. Se estiver lá dentro, a porta do inferno não prevalece. Eu não faço parte do time do diabo. Eu pego, pode criticar. Se tiver Judas, é na casa de Deus que vai virar crente. Se tiver Pedro, só na casa de Deus que vira crente. E se quiser ir para o inferno, vai, mas não por minha culpa. Ame até o fim. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda seus inimigos e adversários. Tem muita gente puxando para o inferno. Meu papel é diferente. Se alguém quiser achar que ser pastor é ser diferente disso, procure outro pastor. Um pastor segundo o teu coração, um pastor que você acha que seja mais justo e fiel do que um homem pode ser. Eu não. O mundo jaz no maligno, eu estou aqui para ajudar. Quer ajuda? Eu espero que quem erra e procura ajuda, que alcance ajuda. E eu espero que a ajuda alcançada lhe faça pensar melhor sobre continuar no pecado. Lhe faça não pecar mais. Não é a dureza que faz a pessoa não pecar. Não é isso. É o amor, como de uma mãe, de meu pai. Minha mãe, eu fazia uma coisa errada, ela pegava uma chinela havaiana, levantava no metro, 2 metros de altura, chegava na minha mão, ela não tocava, e ela chorava e dizia assim: meu filho, dói mais em mim do que em você. E eu chorava, não era pela dor da palmatória, era pelo amor da minha mãe. E eu dizia: não vou mais fazer minha mãe chorar. Quem pensa que perdão é porta para continuar pecando, está muito fora, está muito errado. Fique em pé comigo. Vamos para o último tópico. O novo mandamento. Jesus lavou os pés. E Jesus amou o amor perseverante. O amor até o fim. Sabia que Judas e Pedro não mereciam, mas fez. E por fim, o novo mandamento que Jesus trouxe. Que coisa extraordinária disso que Jesus trouxe. O novo mandamento que vos dou, todo mundo já sabe. Mas quando a gente vai estudar, a gente pergunta: não é verdade? Como é que Jesus teve coragem de dizer que ia dar um novo mandamento? Como é? Se já não... Pentateuco, já existia o mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio aí, 2000 anos atrás, e disse: olha, é o novo mandamento. E todo mundo ficou dizendo: Senhor, qual o novo mandamento? Ele disse: amarás também o Senhor teu Deus, mas ama o teu próximo. Diferença: quando Moisés escreveu lá os mandamentos, ele não disse, Moisés não disse: ama o teu próximo como eu amo. Ele disse: a medida é você mesmo, ama o próximo até a medida do que você se ama. Olha só a escassez desse amor. Jesus diferente, Jesus disse: olha, vou ressignificar esse mandamento.
Vou dizer para vocês o que ele significa. Vou dizer para vocês que a mão que escreveu no Monte Sinai, o que é que ela pensava? Essa mão, eu estava lá. Que vocês devem amar os outros como eu vos amei. Ninguém, nem o profeta, nem o salmista, nem um rei, nem um sacerdote podia se oferecer como exemplo. Jesus veio aqui para nos dar o exemplo de amor. Deixou o resplendor da sua glória. Daqui a pouco nós vamos aqui servir a ceia do Senhor. Não amou dando a sua vida, amor sacrificial. O novo mandamento é: amem como eu amo vocês. É um nível muito maior, é um nível muito mais alto. E alguma pessoa pergunta assim: pastor, é possível? Não é fácil, não. O primeiro amor que existe é o amor entre pessoas. Não é o amor, por exemplo, entre casais. A gente sabe que esse amor às vezes chega no limite. Ele não é um amor tão alto, não é um amor tão abundante, suficiente. Às vezes ele chega ao final. Aí vem o amor da mãe para com o filho, esse amor um pouquinho mais. Pode ser que uma mãe que amamente se esqueça, o amor maior ainda. A mãe diz: olha, ele é meu sangue, então vai embora de casa porque eu vou ficar com meu filho. A gente diz: sangue é mais grosso do que água, o amor vai. Aí Jesus disse assim: amem como eu, é um nível maior. Tentem, dê chance, vá um pouquinho mais, não pare aqui. E a gente pergunta: como isso é? A Bíblia diz: a esperança, Romanos 5, não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Atenção para isso. Então eu tenho um tanque de amor no relacionamento com uma pessoa que não é meu irmão, minha irmã. Tenho reserva de amor para amor na família. Tenho reserva de amor para o amor filial. Eu chego no limite, o amor do casamento. Aí o Senhor diz assim: não desista, a esperança não confunde, não desiste, porque o amor de Deus, atenção, amor maior que tudo, está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui está a chave para a gente poder cumprir o mandamento do Senhor. Quando você perceber que terminou toda a fonte de amor, toda a reserva de amor, pare um pouquinho e diga: Senhor, abre o tanque da reserva do amor teu que está derramado no meu coração. Não me deixa desistir agora, não me deixa desistir aqui, mas abre a reserva. Vocês já perceberam na caminhada como é interessante? A gente vai num carro, vai num avião. Ontem nós voltamos várias vezes, a pessoas no meu gasto no avião. E aí a pessoa diz assim: para subir do avião tem que colocar no tanque cheio, porque se for no tanque seco não sobe. Para pousar o avião, coloca no tanque mais cheio, porque no tanque seco, se o avião fizer uma turbulênciazinha, pode secar o combustível. Para você voar de onde você está, para você conseguir o objetivo que você quer, acione a chave do amor de Deus que está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí você vai para frente. A humildade de Jesus é contra esse teu orgulho, e Jesus nos faz servos, porque aí é onde nós somos testados e provados, quando somos servos. A verdade prática da nossa ensino hoje diz assim: as igrejas hoje estão cheias de muita gente importante, muita gente que quer ser servida por outras pessoas, pouca gente que quer servir muitas pessoas. Há uma frase que está na nossa lição que diz assim: se mede uma pessoa, não é pelo tanto de pessoas que estão a seu serviço, mas pelo tanto de pessoas que são servidas por elas. Nós estamos chegando do Marajó. Aplauda as pessoas que vieram do Marajó. Estou vendo aqui doutores, médicos, pastores. Aplauda. Aplauda. Aleluia. O ministro do Supremo Tribunal veio para o Marajó com a gente. Andou de barquinho,
de avião turbulento, a esposa dele ficou até um pouco mareada. Ele estava lá com a gente. Quando ele viu a doutora Denise fazendo aquele ultrassom, ele disse: minha filha está no 5º ano de medicina, próximo impacto humanitário, minha filha estará aqui em Belcasso para servir as pessoas que aqui estão. Essa igreja mandou 1.500 pessoas. Essa igreja investiu 3 milhões, que ela não tem, que precisa para outras coisas, mas não quer nem saber para servir os outros. Essa igreja colocou a toalha no seu aniversário e disse: aniversário é para a gente receber presente, mas nós vamos colocar a toalha e nós vamos no município mais pobre. Nós fomos naquele município lá, eu fiquei com pena do ministro, porque nós andamos muito e as casas que nós construímos são as casas no fim da linha de uma rua que não tem rua e que não tem ponte, todas elas. Nós tivemos que fazer as pontes para chegar naquela casa, para descobrir uma pessoa que lá está. Que coisa extraordinária. Tomara que nós nos notabilizemos por sermos servos, amar o próximo como Jesus amou e pelo amor de Deus derramar em nosso coração. Eu vou dizer para vocês, para terminar, lavar os pés era uma coisa muito cultural daquele tempo, porque as ruas eram empoeiradas, o gesto, até para limpar o ambiente onde as pessoas entravam, era na casa, tinha uma talha com água e alguém para lavar os pés. Vocês que moram aqui em lugares onde não tem asfalto sabem o que é isso. E nós já moramos também. A gente tinha lá que a gente tirava o barro, não é? E era obrigado a deixar as sandálias, o sapato fora. Era cultural. É uma coisa que eu sinto falta. Realmente aqui não preciso. Mas está aí um exemplo bonito de Jesus. Está aí. Como aqui eu não preciso lavar os pés assim, literalmente. Você diz: pastor, como é que a gente não faz isso? Porque é cultural, a verdade é que é. Hoje nós vamos de carro, vem de tudo. Eu vou dizer para você como é. Daqui a pouco nós vamos servir a ceia. Você já percebeu? Para mim, como pastor, o melhor gesto, pastor Felipe já está vindo, o melhor gesto que eu tenho, ninguém tira de mim isso. Eu fico me segurando ali. Quando eu vou na outra igreja e diz: celebra a ceia, pastor, eu fico me segurando, porque eu vou atrapalhar o diácono. Porque quando eu pego numa bandeja daquela, a vontade que eu tenho é de servir o crente, é de ir lá naquele irmão, quanto mais simples ele for, dizer: que honra, meu irmão, te servir a ceia do Senhor. Quem já teve essa oportunidade de eu chegar perto, que honra te servir a ceia do Senhor. Que honra te servir a ceia do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe meus irmãos que estão em toda essa ação brasileira. Deus abençoe vocês que estão em todos os templos. Todos vocês estão prontos para sermos como Jesus, amar a sua palavra. Então vamos produzir agora essa Bíblia manuscrita que você está correndo atrás. Você está dizendo: eu quero fazer. Você está dizendo: eu quero servir a Jesus. Eu quero mostrar que eu amo muito. Vamos produzir essa Bíblia manuscrita juntas. A orquestra toca e em seguida o coral. Você toma em sua mão, me dê o meu papel, tome em sua mão, sente-se um pouquinho, veja a caneta se está funcionando e vamos funcionar. Vamos trabalhar. Vamos fazer essa Bíblia bonita.